Estamos aqui no podcast do Change para fazer mais um episódio. Eu sou Renata, uma mãe, avó, com 63 anos, sou branca, estou de verde água, com óculos combinando hoje, também verde água, com um colar verde lindo que eu ganhei da minha sogra. E muito feliz de estar aqui com o Chico, Francisco, Carlos Gomes e com a Dila para a gente conversar mais um pouquinho sobre questões, né, sobre questões financeiras e sobre, vamos dizer, as questões psicológicas que envolvem o racismo negro, que é o tema que a gente está sustentando aqui nessa conversa. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Dila Nascimento, sou uma mulher negra de cabelos médios, dread, sou de óculos, uma camisa branca e alguns acessórios prateados e um batom vermelho lindíssimo. E aproveitando, né, e participando do processo de inclusão, essa descrição é muito importante para que pessoas que apenas escutam o nosso podcast saibam quem são as pessoas que estão aqui hoje interagindo. Muito bom. Olá, eu sou o Francisco Carlos Gomes, eu sou negro, da pele mais escura, tenho 1,90 m de altura, eu sou psicólogo clínico e hoje é um grande prazer estar aqui para poder debater as questões ligadas ao financeiro e ao comportamento das pessoas, né, dentro desse tema. Acho que vai ser bastante proveitoso para todos nós. Até essa apresentação que a gente faz é uma coisa que eu aprendi recentemente, com vocês mesmo, que nunca tinha me ocorrido, que a gente fala tanto em inclusão, fala tanto em, né, em romper umas barreiras, em diminuir dores sociais aí que a gente às vezes nem sabe que existem. E realmente quando a gente pensa num podcast que de repente alguém está lá escutando, não tem condições de ver realmente o que, né, quem somos, como somos, por que a gente não se descreve. Eu achei muito interessante. Então, agora acho que esse é um pouco o tom da abertura aqui das nossas conversas sempre. Né? Até vocês estavam comentando que conhecem outros podcasts que também já tem gente que faz isso, não é? Exatamente, essa coisa da inclusão, ela é extremamente importante. E às vezes nós não nos damos conta disso, né? De pessoas que com alguma outra dificuldade, né, de acesso possa também conhecer esse nosso sem querer conteúdo. a gente pode estar, para resolver uma dor, a gente está causando outra, né? Exato. Quer dizer, isso é muito interessante mesmo, né? Ou excluindo, né, alguém de também se ampliar e de acessar conhecimentos diversos através do áudio e através também de um relacionamento pessoal, né? Porque as pessoas elas costumam se aproximar das outras quando ela tem algo próximo, né? Quando ela entende que tem uma proximidade de vivência ou de aparência ou de qualquer eventualidade pessoal que possa aproximar. Então, essa autodescrição também aproxima pessoas. É verdade. Chico, a Dila, ela é especialista nas questões financeiras, em educação financeira, e eu acho que você que é um psicólogo, assim, seria legal se a gente pudesse falar um pouquinho mais dessa questão, né, nossa, né, como é que funciona internamente para a gente essa relação com o dinheiro, que o dinheiro, na nossa sociedade, ele é, vamos dizer, o fator que mais representa a nossa, né, a nossa capacidade de produzir, a nossa força de trabalho, que não deveria ser, né? Porque o nosso trabalho ele deveria ser representado, medido e avaliado muito mais do que pela quantidade de dinheiro que ele produz. Mas enfim, nós vivemos numa sociedade de consumo, sem dinheiro não se consome, então vamos dizer, ele tem um papel central aí, né? Sem dúvida, porque e é importante sempre nós lembrarmos disso. Nós vivemos numa sociedade capitalista. O mundo, de maneira geral, é capitalista. Ou seja, nós vamos falar de dinheiro em algum momento na nossa história. Tanto é que hoje em dia se fala muito na educação infantil, né, financeira. Ou seja, de que as crianças já aprendam logo cedo, né, o valor desse dinheiro, no sentido de que é necessário, em algum momento da história, ter acesso para poder fazer as coisas. Mas, na nossa discussão,
o que me chama a atenção, assim, imagine o impacto do financeiro nas pessoas negras. E por que eu estou colocando isso? Né? Porque eu coloco, né, pessoas pretas e pardas, por quê? Porque desde o processo da escravidão até os dias atuais, a população negra viveu, na sua grande maioria, e ainda vivem, à margem da sociedade, ou seja, tentando dar conta da sua existência com uma quantidade mínima de dinheiro. Né? Ou seja, então esse aspecto não só da inclusão, mas de como nós podemos, de um lado, ajudar as pessoas negras a se empoderarem economicamente dentro da sociedade, ou seja, fazer parte e ter acesso de tudo que nós temos hoje em dia, do que a sociedade é capaz de produzir, né? E do outro lado, do ponto de vista emocional, né, de como nós olhamos isso enquanto sociedade. Ou seja, não se espera, na maioria das vezes, por exemplo, isso acontece comigo, eu tenho um jipão, um carrão, né, e sou grandão. Então, quando eu apareço em algum lugar, às vezes, sim, talvez hoje, pela internet, né, algumas pessoas me conhecem, então podem fazer essa associação. Olha, ele pode ter um carro como esse. Né? Mas em outros momentos da história, isso sempre foi meio, né, uma coisa assim, bem, como é que ele está dentro desse carro? Né? Porque ele não pertence a esse grupo, né, falando do ponto de vista social. E isso deveria ser uma coisa natural, de todas as pessoas terem acesso às coisas. Né? Então, acho que esse nosso debate ele é importante, porque ele também, né, ele nos traz essa questão do impacto do emocional, de muitas vezes o negro não se ver nesse lugar, de sentir que ele não pode ter acesso a essas coisas todas que estão distribuídas socialmente. Né? Então, eu acho que esse é um caminho importante para a gente trazer a nossa discussão. Sim. Ouvindo você falar, Chico, e trazendo um pouco da alusão da minha carreira profissional, né, na área de finanças, corporativamente falando, em um dado momento eu percebi que eu fazia relatório para pessoas muito ricas entenderem o quanto mais ricas elas estavam. E a minha cabeça pensava, pô, essa pessoa já tem absolutamente tudo, ou tem acesso a tudo, quanto mais acesso ela quer ter. E aí, neste momento da minha carreira, eu comecei a questionar, mas o que a pessoa faz para o outro ou para a sociedade, retorna para a sociedade, tanto acúmulo de dinheiro? Porque na minha cabeça eu vim de uma vivência, de um precedente histórico que estava faltando. Mas se está faltando aqui, está sobrando aqui, porque esse equilíbrio fácil de resolver, bateu, né? na minha cabeça. Eu falei, uma vivência, enfim, que está em livros, está em qualquer lugar, mas é um questionamento que eu estava vivendo prático, né? Eu ia para casa com meu salário, querendo comprar o meu tênis, e aí eu sabia que além de comprar o tênis, a pessoa poderia comprar um jatinho. Mas e aí, socialmente, por que ele tem mais e eu não consigo acessar esse recurso? Foi aí que começou o meu questionamento de falar, poxa, como é que empresas e pessoas são responsáveis também pela manutenção dessa distribuição de renda social? E por que a minha cabeça ela sempre está condicionada a ter que escolher o que eu vou ter? Por que eu sempre tenho que escolher o que é mais necessário e importante para mim naquele momento, em detrimento ao que eu gostaria de ter? E aí, quando eu comecei a ter experimentar, primeiro a minha condução de carreira foi muito pro processo de eu vou escolher onde eu vou trabalhar em lugares que fazem sentido para os meus valores de vida. Eu preciso devolver para a sociedade. E aí a minha preocupação é o que eu devolvo se eu não tenho? Como é que eu devolvo se eu não tenho? Essa foi a minha primeira dúvida. Mas veja, olha só, como é que, assim, vamos dizer, é muito triste você pensar que você não tem o que devolver, né? Porque você não pode reduzir o que você vai devolver à quantidade de dinheiro. Exato. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que as pessoas se avaliam e se medem e se qualificam pela quantidade de dinheiro que elas têm. Então, assim, o Chico é um cara, talvez, que eu posso conversar, porque ele tem um carro parecido com o meu. Oi? Né? Quer dizer, o que a gente tem de comum
para conversar é o quê? Mas, infelizmente, é isso, né? Eu até comentei que eu fiz um livro que chama O Poder do Consumo e que nesse livro, assim, para fazer esse livro, eu fui estudando muita coisa e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando eu entendi que a gente está numa sociedade que, vamos dizer, mudou um pouquinho o modelo mental. Nós realmente passamos, nós, enquanto sociedade, nós somos engrenagem de um modelo econômico de consumo. Exato. Porque nós somos consumidores, nós não somos mais realmente a ponta e o receptor de tudo que é feito e pensado na sociedade. Né? Até um determinado ponto da história da humanidade, as coisas eram produzidas para gerar benefício para o ser humano, de segurança, de estabilidade, de conforto, né? Então, sei lá, vai produzir sapato, vai construir uma casa, vai ter um carro para se locomover até um determinado momento, talvez fosse isso. Mas depois que você já tem um monte de sapato, um monte de carro, né? Será que de fato você consome para o seu conforto? Ou você é induzido todos os momentos a consumir cada vez mais? Porque ao consumir, quer dizer, eu estou vestido do jeito certo que eu vou ser respeitada, né? Porque eu estou com a roupa correta, eu estou com o carro correto, eu estou com a bolsa certa, né? Quer dizer, os bens de consumo viraram, vamos dizer, é o que nos refere, né? É o meu status. Né? Se eu tenho esse carro, então eu posso estar nessa praia aqui, né? Se eu tenho essa bolsa, eu posso frequentar aquela. Mas é exatamente isso que a gente quer enquanto humanidade, né? É uma coisa interessante que você está trazendo, Renato, que me fez pensar uma coisa, né, ainda dentro desse campo do econômico, né, que é a representatividade do negro dentro desse espaço. Olha que coisa curiosa. O Banco Central do Brasil, já que estamos falando de dinheiro, vamos falar do Banco Central do Brasil, tem 58 anos de existência e pela primeira vez nós teremos um diretor do Banco Central negro. Olha, depois de 58 anos de existência, porque olha que coisa curiosa, quando nós entramos então na questão do consumo e da questão do trabalho propriamente dito, a maioria dos negros também estão à margem, né, em profissões, vamos chamar assim, menos qualificadas. Né? Ou seja, eles não estão nos cargos onde decide a política monetária do Brasil. E pela primeira vez nós vamos ter um representante, né, da classe negra depois de 58 anos. Então, essa reflexão é importante nesses dois caminhos. Por quê? Porque provavelmente poderá ter um olhar para que esse dinheiro possa chegar aonde há necessidade de chegar, né? Como a Dila estava comentando, ou seja, de alguém que tem condições de comprar um jatinho, não é? Exato. Ou seja, e a maioria das pessoas que têm essa condição não são negros, né? Estamos falando, pelo menos dentro da nossa realidade. Né? Então nós temos como acabar com isso, ou seja, um que tenha um jatinho e o outro que não tem acesso a nada. Parece que o sistema ele já está colocado de tal forma que a gente não consegue diluir tudo isso. Mas talvez você aponta um caminho assim, olha, como é que nós podemos, né, avançar um pouco mais, né, nessa redistribuição, ou seja, nessa condição para que as pessoas possam ter, pelo menos, né, partir de um caminho onde tenham acesso à educação, né, porque educação é fundamental nesse caminho, mas também saúde, eu sou da área da saúde, da área clínica, ou seja, e até trazendo também essa questão de acesso à saúde, porque precisa de dinheiro para ter acesso à saúde, né? Ou seja... eu sou muito otimista de achar que a gente está começando aqui um movimento de transformação, aqui estamos juntos nessa, e sou muito otimista que as coisas podem caminhar para uma coisa melhor, até pelo próprio trabalho que vocês fazem dentro do Sistema B. Quer dizer, eu frequento muito o ambiente que, né, que carrega essa bandeira de gerar impacto positivo, né? Então você vê hoje que, de um certo modo, a gente começa a assistir um movimento de quem
até como no meu caso também, não na mesma proporção né, do que a gente está falando aqui de grandes fortunas, mas que a gente consegue ver muita gente já repensando mesmo, será que eu preciso, vamos dizer assim, reduzir o uso do recurso todo que eu produzi na vida só para o né, meu prazer, dos meus filhos, da minha família, da minha... Né? Quer dizer, será que eu não posso estender um pouco mais? E hoje a gente já vê muita gente fazendo essa conta. Tá bom, olha, então, vamos dizer, eu gosto, né? Vamos supor, eu gosto então de fazer 10 viagens por ano, eu gosto de ter vários carros, eu gosto de poder viajar com mais conforto, enfim, cada um tem a sua. Eu trabalhei, eu construí esse patrimônio, eu posso, eu vou usar, muito bem. Mas às vezes o volume acumulado é tão superior a atender tudo isso que você já vê gente fazendo esse movimento de entender, olha, então eu preciso manter o meu patrimônio em 10, mas eu tenho 20. Então 10 eu vou agora destinar para outras coisas, vou devolver para a sociedade de uma outra forma. E vou olhar exatamente aonde é que está precisando. Exato. Né? Onde tem menos 10 ou menos muito mais que 10. Vamos olhar, vamos focar ali? Porque eu já garanti o meu aqui, porque é isso, ninguém precisa também, vamos dizer, entrar num nível de um sacrifício, de violentar tudo aquilo que a pessoa acreditou e construiu a vida acreditando. Né? Mas vamos então o movimento de impacto, né, de investidores de impacto, de negócios de impacto, todo o movimento do sistema B, né, de você trazer as empresas, né, e acrescentar nas empresas uma vocação genuína de produzir ganho social e ambiental, eu acho que com isso a gente vai, né, ter uma mudança. A gente vai produzindo uma mudança. Você está falando de uma mudança de comportamento. Talvez entre um pouquinho aqui no que o Chico costuma observar nas pessoas, mas em se tratando de finanças também, comportamento explica muito. E aí, quando eu falo de comportamento, linkando ao sistema B, hoje eu sou gerente financeira e de operações dentro do sistema B, eu vejo esse comportamento, essa intencionalidade, né, social das empresas em realmente produzir esse efeito, né, desse impacto positivo. Mas quando a gente fala em comportamento, eu morei na Europa recentemente, de novembro até fevereiro, e aí eu dei de cara com os afro-franceses. E Frantz Fanon fala disso no livro que eu li, só que eu li ele sem uma vivência. E aí eu vivi ali de novo, eu falei, exatamente, comportamento explica ações, né, do quanto o colonialismo e a sociedade, ela literalmente, ela define qual vai ser o seu comportamento do eu gosto e do eu posso. E quando eu vivi agora na Europa, primeiro eu vivi em Malta, e em Malta tem uma comunidade afro, e eles são geralmente imigrantes, né, da África que cresceram, enfim, em alguns países da Europa. E aí eu tive muito contato com imigrantes franceses, né, enfim, de diversos países da África que enfim, viveram e cresceram na França e têm a sua cidadania francesa dada. E o comportamento deles é literalmente de um homem branco, de pensar numa sociedade sem essa diferença que a raça inclui sobre acesso. E quando eu lidei com isso, primeiro que falar de racismo no Brasil, para eles é uma novidade. Como assim racismo? Que é Como isso? assim mata? Como assim você ganha menos quanto mulher branca do que uma mulher como uma mulher negra do que uma mulher branca? E aí ficava assim, essa discussão em loop que eu falava, gente, não faz sentido, eu vim dessa vivência, né? E aí a gente começa a aprender. E quando você olha para uma sociedade construída e que as pessoas, enfim, muito parecidas com você, pensam de uma forma completamente diferente de você, você também volta com uma vivência e com uma experiência diferente de como você aplica, né, o seu formato de olhar para essa devolução, para esse acesso financeiro, para esse comportamento, para a explicação desse comportamento que vem de uma poda social que é sobre o poder acessar. E aí a pessoa negra, quando ela acessa um carro,
diferente do que os demais acessam, do que uma pessoa negra acessa um restaurante, diferente do que as pessoas na sua sociedade que são parecidas não estão acostumadas a acessar, você cria um distanciamento do seu grupo também. Você cria uma culpabilidade de acesso. Por que que os outros não estão aqui? Porque, assim como outras colônias, como outras comunidades, não colônias, os negros andam em comunidade para sobrevivência, né? Eles foram unidos aqui naquele momento de escravidão com origens, né, de países diferentes. Primeiro, para que eles não pudessem se organizar, e dois, para que eles pudessem sobreviver, eles tiveram que ter essa união. E aí, quando você fala em comunidade, você nunca pensa só. Você só cria resistência e existência se o outro existe. Porque se você estiver num processo que você está único naquele ambiente, você é frágil, você é vulnerável e você vira uma peça. Então eu linko a esse o afro-francês, né, que foram pessoas que eu convivi, os afros franceses, que eles estão com a cabeça condicionada a uma existência que não está literalmente destinada a essa comunidade. E aí eles entendem que eles têm acesso e poder e uma manutenção de renda diferente dos demais que parecem com eles. E é o que é diferente aqui no Brasil. Então, quando eu falo dessa marca social, né, de como que a gente olha para a nossa sociedade, sobre essa educação financeira, como é que ela pode ser tratada, primeiro é sobre isso. A gente sempre vai viver em comunidade. E o negro deve pensar sempre em comunidade, sempre em uma existência com mais deles ocupando esse espaço. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é, o negro tem que ter conforto de que ele pode ter todo e qualquer bem, consumo e acesso que ele quiser. Mas a partir de que olhar vai ser validado este acesso? Por isso que precisam ter pessoas consumindo, acessando e tendo para que outras se referenciem sobre esse acesso. Então, o Chico ter o carrão, o jipão dele, faz com que outros homens negros, outras mulheres negras falam, eu também posso ter. Eu também posso ter. E eu acho que a grande explicação é aqui que a gente sempre fala, pô, eu tenho e tudo mais, além do desconforto de ter, né, de acessar, como é que eu me sinto estando com esse carro, como é que eu me sinto parando ali num serviço de manobrista e dando o meu carro para o manobrista operar e ele entendendo que aquele carro é meu, que eu não sou um chofer, que eu não sou um motorista, que aquele carro de fato é meu, né? E aí, como é que como é que a minha comunicação muda com o mundo para que eu me comunique como uma pessoa negra, que sou detentora deste bem material, que sou detentora dentro desta marca e desse diploma, que sou detentora deste cargo de gerente. E é este o grande ensinamento da vida e que a gente vai aprendendo vivendo, tá? Acho que nenhum negro, quando acessa, tá com o letramento ali, não, é assim que tem que se comportar. Não, as vivências e como a sociedade se comporta com o seu demonstrar de posse é o que vai te letrar como se comunicar com ela. É muito interessante, Dila, eu estou aqui, né, aguardando, ouvindo a tua fala, né? Não, e é muito legal, e é isso mesmo, me empolga. E eu quero, dessa fala do Frantz Fanon, né, dar uma dica para quem está nos vendo, quem, né, nos assiste, porque o antilhano Frantz Fanon era um psiquiatra, né? Ou seja, e eu sempre falo dessa questão da representatividade, né? Então, são 2 livros que eu acho muito interessante que quem nos assiste possa ter acesso. Um é o Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que ele escreveu quando estava próximo à sua morte, e o outro é Pele Negra, Máscaras Brancas. É um livro sensacional para a gente poder, né, ter acesso a essas reflexões, né, de representatividade da população negra, né, ou seja, da ocupação dos lugares e como muitas vezes somos vistos, né, ou seja, quando você acessa um determinado bem, uma determinada posse, também dentro do teu grupo, né, tem 2 movimentos. Opa! Representatividade eu posso ter e às vezes alguma coisa, nossa, peraí, só ele está tendo ou coisa do gênero, né? A gente precisa lidar com essas questões que são naturais do humano, de todas as raças, de todas né? as raças. De passagem, porque essa invejinha, esse exatamente, ciúminho, né? ele aparece em todos os Exato. lugares. Então, o que é interessante em espaços como esse? É nós termos
de verdade esse espaço livre para poder ter acesso a essas reflexões e a gente crescer com isso, né? É lógico que esse tema ele não termina aqui. Eu acredito que ele atravessa gerações ainda de fala, né, de aproximar a esse lugar de desejo que você fala, né, ou seja, mais comum do humano. Assim, esse é um passo importante que estamos dando aqui, porque ele vai continuar quando não estivermos mais aqui, né? Porque também faz parte, né, quando você fala da Europa, a Europa colonizadora, né? A gente tem que olhar isso. Você pegar ali, né, a maioria dos países europeus, eles foram colonizadores, como aqui, né, no Brasil, colonizaram e, né, o negro chega no Brasil, não era originário dessa terra, né? Os povos originários aqui no Brasil eram os indígenas, né? E nem os brancos são originários, né? Ou seja, mas chega nessa condição, ou seja, o negro chega nessa condição de coisa, de coisificação, né? Ou seja, o negro não tinha acesso, mesmo depois de processos ditos como libertação, né, de ter acesso à educação, o negro não podia se educar num determinado momento, era proibido. Exato, Chico. Então, essa marca, né, que nos carrega, e, assim, e a responsabilidade que nós temos hoje por ter acesso, né, de ajudar essas gerações que sofreram mais do que a nossa. Né? Ou seja, então, se nós temos acesso hoje, nós temos que ser esses representantes, né, para essa geração que sofreu mais do que a gente e também para os jovens, para que possam ter a representatividade de olhar, né, como os negros nos vários ambientes sociais e entender isso com uma certa normalidade. Exato. Eu tenho um link sobre isso que você está falando, que aí a gente vai falar sobre precificação de trabalho, né? Teve uma fala anterior e isso traz muita alusão ao que a gente passa 16 anos aprendendo sobre escravidão, né? Sobre o processo escravagista no Brasil. E ele é um capítulo muito curto dentro dos livros e ele tem uma tenuidade sobre o preto era vendido. Era isso. Então, a pessoa negra era vendida. E aí eu fico pensando, a gente passa 16 anos quanto uma pessoa negra nesse espaço de educação. Eu aprendi que eu era um produto e que eu era vendido. Então, não era eu era negociada, né? Quando eu olho para o outro, eu me enxergo. Então, quando eu olho para o meu passado, eu me vejo. Eu era negociada, mas não era eu que definia qual era o meu valor. E aí, eu também era um produto que tinha uma depreciação muito rápida. A depender do meu formato como mulher, eu era uma reprodutora. A depender do meu formato como mulher, eu ia ser uma acompanhante, uma ama de leite. A depender como mulher, eu ia ser uma servil, enfim. E o homem também, né? Tinha o homem hoje, com essa questão do colorismo, quando ele tinha uma pele mais próxima do senhor, ou seja, um negro de uma pele mais clara, ele era visto como a pessoa que organizava os demais negros. Então, ele ia caçar o outro negro, porque ele tinha alguns privilégios de colorismo pelo tom de pele. E esse excesso de privilégio ele vai dormir, sei lá, numa coxinha diferente de uma senzala. E não era um privilégio de manutenção de vida. E aí, quando eu olho para isso, eu chego no mercado financeiro, beleza? Cheguei lá com meus 15 anos, minha mãe falou, você vai trabalhar, vai participar do processo. Quanto você vai ganhar? O quanto me derem. E aí, no meu primeiro momento de vida, e aqui eu gosto de trazer uma experiência pessoal, que foi a minha primeira oportunidade profissional, que eu me lembro, que falaram, então, o salário é tanto. Eu falei, é mais. Se vocês querem eu nessa posição, é mais. Em que momento foi isso? Foi um momento que ser negro virou moda no Brasil. Houve este momento, né? E aí, isso há 3 anos atrás. E aí eu notei que na oportunidade, apesar dela não ser uma oportunidade que estava lá, uma oportunidade destinada a uma pessoa negra, ou destinada a pessoas negras, enfim, LGBTQIAP+, ou indígenas, eu notei a intenção da empresa. E eu notei que eu tinha os skills, eu notei que eu tinha o currículo, ou seja, a parte acadêmica, mas a parte oculta, que é a pele, a vivência, é o que eles queriam.
não necessariamente estavam preparados para ter. Uma coisa é pôr diversidade, eles queriam uma vitrine. Exatamente, E aí, quando eu notei, eu devolvi, eu bidei a oportunidade. Então, o salário é tanto, eu bidei, sei lá, coloquei 2, 3 mil reais a mais, que quando você bida é um valor considerável. E a empresa voltou e falou, eu aceito. Eu voltei para dentro de casa e falei, como que eu vou pagar esta conta? Foi o meu primeiro pensamento. Beleza, eu falei que eu valho, mas como que eu pago essa conta? E aí fica-se essa produção mental que veio de uma bagagem acadêmica de que eu sou um produto e de que eu nunca aprendi a me vender, né, quanto produto, e aí eu tenho que compensar o recurso que eu recebo, mas a troca, que é a técnica, eu não validei, eu não coloquei na mesa naquele momento que o medo e que todas as atribuições mentais vieram à frente e que todas essas crenças minhas, que eu nem vou chamar de limitantes, porque, enfim, são crenças que elas elas estão enraizadas, elas vieram à frente, vieram à tona. E hoje, na consultoria financeira, eu trato sobre culpabilidade. Porque eu tenho pessoas que estão com recurso e falam, Dila, eu não sei o que fazer. Se eu tiver, eu quero gastar. Se eu tiver, eu quero comprar. Mas eu queria poder investir, eu queria poder chegar ao meu sonho, eu queria poder comprar o meu carro, o meu apartamento. Como eu faço isso? E as pessoas não têm o espaço de falar, estou bem financeiramente. Eu tenho. Então, por isso que é importante a gente entender histórico, entender onde a gente está, entender que a gente pode ocupar e ser essas referências de ter e estar para que outras pessoas possam entender como acessar. Dila, você falou uma coisa agora que me fez lembrar uma conversa que eu tive com meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que tem um projeto de educação para pessoas que não têm tanto acesso. E ele estava comentando uma vez que a maior dor que ele sentiu, porque quando ele percebeu que a maior limitação que todos esses jovens tinham era a incapacidade de sonhar. Tipo, mas o que você quer? Ele falou assim, a dificuldade que essas pessoas tinham em acreditar que genuinamente alguém estava dando para eles a oportunidade deles colocarem um sonho na mesa. E aí ele falou, não fique constrangido, me conta, qual é o seu sonho? Onde você quer? E eu nem sei, eu nunca sonhei. Sabe, tem uma coisa interessante, né? Não se trata de um complexo de inferioridade. Se trata de uma não existência. O Francis Fanon fala muito disso. Se trata de uma não existência. Então, eu não sei dizer o que eu quero, eu não sei me comportar se eu tiver acesso às coisas, né? Ou seja, porque durante muito tempo houve uma não existência desse lugar. Então, eu não tenho essa referência histórica. Ele falou, não sei sonhar, Aí a gente olha, a gente que vem com essa vontade, como ele está, de tentar de fato levar essa oportunidade, viu que falou, nós temos que fazer um trabalho anterior, né, de construir essa existência, né, autorizar essa existência, né, porque ela já está lá, a existência, né? Porque ela está lá em algum lugar. E para depois poder ir avançando. E aí tem uma coisa interessante, né, ainda pensando nessa perspectiva do negro, que não foi levada em consideração por conta da história que nós conversamos aqui, poder pensar como um fator de inteligência. Né? Quando nós falamos da coisa da pele, é muito isso. Há um fetiche da pele negra até hoje. Né? Então, não sendo visto como pessoas inteligentes, porque foram pessoas escravizadas e depois ocuparam cargos à margem da sociedade, né? Ou seja, mas o fetiche do corpo, né, da própria sexualidade atrelada à pessoa, né, negra nesse sentido. Então, a mulher negra, então, nem se fala, né, nessa questão desse lugar que é colocada, mas também o homem negro. Então, é como se tivesse, assim, uma espécie de tentar se aproximar a um lado mais primitivo. Né? Por isso que a questão dos insultos raciais que nós olhamos ainda hoje, né, no mundo todo e em todas as áreas, né, até no futebol tem isso, né, ou seja, um jogador negro que se destaca, ele vai ser xingado, ele vai ser comparado a um primata, né, ou seja, essas coisas de reduzir
a capacidade intelectual da pessoa negra, como se ela não tivesse condições de pensar, como se não tivesse cérebro. Quando a gente pensa nesse processo, e em escolas, né? Temos hoje escolas com ensino afrocentrado para lembrar que matemática, física, química, medicina, o continente originário dessas ciências foi a África. E isso é importante, isso não está em nenhum dos livros, a não ser escolas e hoje núcleos educacionais que se propõem ou a compor a educação, enfim, oficial, né, do nosso país, ou escolas que realmente desvirtuam o processo e desvirtuar no melhor poder dessa palavra o processo e canalizam o ensino para que crianças entendam que elas vieram de origens e um povo e uma ancestralidade que tinham um poder e uma riqueza de conhecimento que veio muito antes do que hoje é precedente e originário de que é dito nos livros de uma pessoa branca. E quando a gente faz isso, a gente cresce uma população empoderada e acreditando que não só sobre sonhar, mas que a inteligência e o poder, né, de criação e de construção do mundo, porque o mundo ele está em constante evolução e que outras ciências e outras coisas vão surgir, podem partir deles. Então, isso é muito potente. E, Dila, você está falando de uma coisa interessante, porque quando a gente ouve a palavra África, né, qual é a primeira coisa que sempre veio nas mídias? Assim, aquelas crianças pobrezinhas passando necessidade, os programas de televisão relatam isso, né, e etc. Yes. Mas o continente africano é muito rico. Essa é a questão, né? Pelo fato de serem colonizados, né? Ou seja, de retirarem as pessoas das suas terras, das suas tribos, né? Com todas as riquezas naturais que existem na África, né? Então, essa questão da violência desse lugar é que a gente começa a entender um pouco mais isso que você retrata, Renata, como, né, um caminho que nós temos que lidar no que diz respeito à reparação do que foi feito com esse povo, né? Ou seja, e é lógico que existem também, né, outras raças, outras pessoas que também requerem e questionam. Eu acho até, Chico, que é legal a gente até pontuar aqui, né, outra vez, como a gente já fez em outras conversas, né, qual é, vamos dizer, o porquê existe essa dívida de reparar isso, quer dizer, o que é que foi feito, né? Você mesmo comentou uma vez que você esteve no local onde saiu o primeiro navio negreiro e tal, e a gente sabe, quem já olhou para o processo, vamos dizer, para a qualidade técnica e estratégica do processo de escravidão, né? E sabe exatamente como eram montados aqueles navios, propositadamente montados de forma seletiva para impedir realmente né, uma construção de uma identidade única, né? Porque aí era mais fácil de controlar, quer dizer, e é isso, quando a gente fala então que o racismo em relação ao negro é diferente de outros racismos que a gente pode querer levantar, porque às vezes é isso, o jeito mais fácil da gente não sentir tanta dor quando olha para esse assunto é falar, não, mas existem tantos racismos, né? Quer dizer, é mais um. Exatamente, diminui, né? Então, assim, quando a gente olha que é um racismo, vamos dizer, muito cruel, né? E cruel por isso, porque, né, as pessoas foram destituídas da vida delas, do continente delas, né, e colocados estrategicamente de forma a não conseguir se reorganizar em outra terra. E quando receberam de presente a abolição da escravatura, também foi super preparado, né, para que elas tivessem condições incríveis de como livres se desenvolver. Quer dizer, então a gente sabe que foi um jogo pesado. E, Renato, ainda hoje, né, quando nós falamos das religiões de matrizes africanas, a gente olha isso, uma perseguição, uma distorção,
né, do que é a própria cultura, do que é a própria religiosidade. É vista como o mal, né, nunca é vista como algo de construção. Então, esses movimentos, né, mais recentes, né, de nós negros nessa direção, né, de mostrar, não, olha, isso aqui é a nossa cultura, isso aqui que funciona, também, vamos dizer assim, e aí trazendo Fanon de novo, né, assim, nós precisamos de luta para conseguir esse espaço, porque ele não é entregue, ele não é dado. Né? Por isso a necessidade de lutar pelo espaço ainda. Né? Essa ideia de que, olha, então agora, através da comunicação e da fala, será resolvido essa questão, me parece meio ingênuo pensar dessa forma. Há uma necessidade, sim, de posicionamento, de luta, né? Mas uma luta nesse sentido, né? Assim, de uma existência, como eu havia colocado anteriormente, né? Ou seja, e é lógico que espaços como esse nos ajudam a refletir. Né, quem nos ouve, né, com certeza vai estar pensando, né, sobre o seu cotidiano, sobre o seu entorno, e isso é fundamental. Né, para que a gente faça esse movimento, né, no sentido de entender, por exemplo, no mundo atual, às vezes eu fico pensando nisso, né, assim, tiveram negros importantes aqui, por exemplo, em São Paulo, né, assim, que eram engenheiros numa época em que, né, isso não acontecia, mas o seu nome ao longo da história, né, não foi devidamente reconhecido. E depois as pessoas percebem, por exemplo, que André Rebouças era negro. Né? Olha que coisa interessante, é como a história é contada. E isso também, essa coisa do esclarecer esses pontos, ele é sempre fundamental. Gente, dá vontade de ficar para sempre aqui conversando, mas a gente precisa mesmo finalizar essa conversa. Então eu vou para aquela perguntinha que eu adoro, deve ser a mais difícil de responder, que é, vamos pensar assim, qual é o primeiro passinho, o mais simples possível, que todas as pessoas que estiverem nos escutando, inclusive eu mesma, que não são negras, podem dar a partir de amanhã? Ladies first. Obrigada. Bom, agradecer essa participação já de antemão. É um papo maravilhoso, riquíssimo e também gostaria de ficar mais falando sobre. Mas trazendo aqui a sua pergunta para a mesa, conhecimento hoje e levantando a minha bandeirinha de dinheiros, né, e finanças e tudo mais, conhecimento hoje gera e produz resultado financeiro. E a partir de que ponto que o dinheiro e o resultado financeiro produz? A partir do momento que as pessoas geram resultados. E aí, a depender da sua indústria, né, de atuação. E aí, muito para a pessoa branca entender, ou a pessoa não negra, entender qual que é a participação dela e a contribuição dela em projetos que acessem diferentes públicos, incluindo as pessoas negras. Isso é muito importante. O seu produto entrega para todo mundo? O que você produz de serviço entrega a todos? É acessível para todo mundo? Se não é, o retorno dele, de que forma que ele gera algum resultado? Acho que as pessoas precisam começar a pensar dessa forma. E a pessoa negra que estiver na sociedade, sobre conhecimento, sobre todo esse histórico que a gente conversou aqui, o que eu produzo hoje socialmente? Qual é o resultado que eu gero? E entender que tem valor. E entender que todo o resultado que ela gerar tem valor. Não vai depender do currículo, que é o currículo de papel. Vai depender do currículo, que é o currículo de vivência. E trazer isso para as discussões vai ser muito importante, porque vai trazer essa sinergia. O que é a responsabilidade da pessoa não negra e o que é o direito da pessoa negra de entender que existem valor em todas essas ações, mesmo que iniciais, para a sociedade. E só dando ênfase, né, mais uma vez, lembrar que do ponto de vista psíquico não quer necessariamente dizer que o negro tem um complexo de inferioridade por tudo isso que nós falamos. É mais profundo, Renata. É justamente uma sensação de não existência, de não pertencimento, né, de que quando olha para trás tem uma ideia, né, e uma visualização da coisificação
de que era visto como coisa. Então, esse caminho, ele é difícil, ele é árduo, mas ajudar as pessoas para quando elas conseguem ter acesso, elas não se sentirem culpadas, como a Dila colocou, e de poder vivenciar, né, em comunidade com todos. Queridos, muito obrigada. Uma delícia estar aqui com vocês. Muito aprendizado, muita troca. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.